Boa noite a todos. A gente sempre começa aí agradecendo a casa pela oportunidade de trabalho e pedindo aos espíritos mais uma vez que possam estar nos envolvendo agora para que nossas palavras possam estar sendo de utilidade. A gente vai começar a estudar aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, itens 1 a 5. E quando a gente começa a estudar esse capítulo, remete logo à narrativa dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, quando contando a história de Cristo, ele conta para a gente que na época existia um líder religioso que arrebanhava muitas pessoas, o nome dele era João Batista, ele batizava as pessoas dentro de um rio e ele vivia avisando para as pessoas, um dia vai vir um aqui que eu não tenho condição de batizar não, quem vai batizar é ele. Imagina aí se fosse nos dias de hoje, pega um líder religioso aí, de algumas religiões nossas, se fosse o Papa com relação à Igreja Católica, se fosse um palestrante espírita, se posso pegar ainda Divaldo Pereira Franco, né, com seus 97 anos de idade, se ele vira para a gente e fala, eu estou fazendo essas palestras aqui, mas daqui a pouco vai aparecer um aí que ele que é o representante. Aí tem um dia que Jesus aparece e fala, eu tenho avisado para vocês esse tempo todo, é ele aqui agora, apresenta para o povo. O povo vê uma pomba branca pousando no mestre e logo em seguida fica todo mundo, né, esperando naquela ansiedade, ver o que vai acontecer, e Jesus começa no primeiro momento a fazer curas maravilhosas que deve ser muito legal você assistir pessoalmente, que já não teve oportunidade de assistir, né? Uma pessoa cega de nascença voltar a enxergar, uma pessoa que não andava voltar a andar. Se eu estou lá nesse momento, eu vou querer curar minha gastrite. Peraí, deixa eu buscar meu pai em casa para curar o problema que ele tem também. E as pessoas, no primeiro momento, usaram Jesus apenas como uma espécie de curandeiro. Mas aí tem um momento que Jesus para, e a primeira coisa que ele para falar com o povo, ele pronuncia esse sermão do monte, que é o sermão que está aqui logo no item 1 desse capítulo 5, e que o Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, ele falou que se a gente perdesse todos os pergaminhos, mas só salvasse o Sermão do Monte, a gente não teria perdido nada. Esse sermão começa assim, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, é deles o reino dos céus. E vem uma série de bem-aventuranças, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 5, começa a estudar com a gente. E essas bem-aventuranças é Jesus falando com um povo muito sofrido, da qual ele também fez parte. E segundo a narrativa do Evangelho de João, Natanael tem um momento que ele fala assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, aonde Jesus nasceu, era um lugar de excluídos também. E ele viu muita gente passando fome, passando necessidade, as pessoas sendo tributadas 3 vezes, sendo cobrado imposto, tanto do Império Romano como todo, do governo local e ainda por cima do Templo de Jerusalém também. Então ele viu muita miséria. E ele vem dar uma força para o pessoal, falando, avante, fica firme, bem-aventurados são vocês que forem humildes, que forem misericordiosos, que tiverem puro o coração, forem mansos e pacíficos, que é de vocês o reino dos céus. Ele usa uma linguagem figurada para a gente, fala lá, o que vai ter para o futuro daqui a pouco, pode esperar que vai vir coisa boa. Mantém firme aí para mim. A gente, naquela época, não conseguia entender, até a gente chegar aqui no capítulo 3, com a doutrina espírita, esclarecendo para a gente o que Jesus exatamente quis dizer. Ele fala, somente na vida futura podem efetivar-se essas compensações que Jesus promete aos aflitos, porque sem essa certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria até um engodo, porque ele falou com aquele povo e o povo continuou pobre, continuou passando dificuldade, muitos desencarnaram passando dificuldade. Então, quer dizer, o mestre vem falar, fica firme aí, você tem que ser humilde, tem que ser pacífico, e não mudou nada no cenário, como é que funciona isso? Aí vem a doutrina espírita para a gente agora explicar por que Jesus estava falando desse jeito. O que a doutrina espírita fala para a gente? Nós somos todos aqui espíritos imortais. Esse corpo aqui não pertence a gente, está emprestado por Deus. Daqui a pouco ele vai voltar para dentro de um caixão de madeira ou então vai ser cremado. E o que eu sou de verdade, preexiste esse corpo aqui e sobrevive também esse corpo. E nesse momento, os espíritos dizem para a gente que a gente está num mundo de expiações e provas,
que é o mundo de expiações e provas? Tudo isso para a gente poder entender as aflições, né? O que se sofre muito, que se sofre tanto aqui na Terra? Mundo de expiações e provas, eles falam para a gente, ó, o mal sobressai sobre o bem ainda. Nós somos todos aqui, sem exceção, rebeldes ao Evangelho de Jesus. Muitos de nós, a gente até conhece o Evangelho, mas a gente tem uma dificuldade enorme de praticar. Se chegar ali na rua e perguntarem para a gente se é cristão, sou. Aí Jesus fala assim, mas nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, só aqueles que praticam a minha palavra. O que é a palavra dele? O que é o evangelho dele? Olha como é que é revolucionário. Amar os inimigos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se derem, bateu numa face, oferece a outra, pediu a capa da túnica, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Dá a César o que é de César. Então você vai perceber o seguinte, é revolucionário mesmo. A gente estuda, quando a gente vai ali para a rua, para a vida normal, a gente tropeça toda hora e fala, ah, meu Deus, eu terminei de estudar e estou tendo dificuldade de praticar. Mas pelo menos agora a gente já está tendo essa consciência. Eu sou um espírito imortal e nesse momento recebi esse corpo aqui, que é um uniforme, e recebi um cenário construído para mim. Tem uma coisa de mundo de expiações e provas, que é interessante, os espíritos falam para a gente assim, é um mundo onde existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Todo mundo aqui está passando por aquilo que precisa passar. Pô, como assim? Eu estou vivendo um momento que eu estou tendo um patrão que não me trata bem. Aí se a gente for parar para pesquisar o passado espiritual nosso, um dia a gente teve a oportunidade de ter uma empresa também, de ser gerente, de ser dono de algum comércio, e a gente também não foi um patrão bom. Aí de repente a gente é convidado agora a mudar a indumentária, mudar esse uniforme e parar num lugar com um patrão que não está tratando a gente bem. Aí você vai falar assim, mas tem espírito que tem por missão praticar o mal? Não, na verdade ele também não teve esse aprendizado ainda. É que nós fomos todos criados um dia simples e ignorantes pelo Pai. O que é simples e ignorante? Sem inteligência e sem moralidade nenhuma. E a gente vai, mergulha na matéria, aprende um pouquinho, sai da matéria, mergulha na matéria. Então é bom que a gente que é espírita, a gente começar a falar assim, quantas vidas eu tenho? Eu falo, uma. É uma só? Eu que entro na matéria e saio quantas vezes for. Eu sou espírito, não sou esse corpo. Às vezes eu escuto companheiros nossos falando assim, o meu espírito. Como assim meu espírito? Eu sou o espírito. Eu posso falar meu corpo. Esse corpo está emprestado para mim agora. Daqui a pouco vai voltar aí para a matéria. Hein? Mas nesse momento eu estou num cenário todo construído para mim e os espíritos gritam para a gente, vocês estão no melhor cenário que vocês poderiam estar, mesmo a gente não estando satisfeito. A gente nunca está satisfeito com o corpo que a gente está usando, não está satisfeito com o trabalho que a gente tem, não está satisfeito porque está no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está com a violência urbana muito grande, né, gente? Imagina a pessoa que está lá vivendo agora Ucrânia e Rússia, ou então está lá no Oriente Médio. A gente está aqui no Brasil e está reclamando. E mais ainda, a gente está no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, onde o centro de divulgação do Evangelho está sendo preparado pelos espíritos há quase um século. Então, para a gente parar um pouquinho de reclamar e procurar ver qual está sendo o nosso papel aqui. Então, ele fala para a gente, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem que é para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofre um mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? E a gente vai perceber isso se dá de acordo com o gênero de prova, porque na verdade nós não estamos todos vindo do mesmo ponto de partida, não. E outra coisa, até os que vieram do ponto de partida tomaram caminhos diferentes. Então a gente está seguindo uma sequência de provas. Aprendi isso agora, vamos para outra, vamos embora. Alguém aqui já leu o livro Céu e Inferno? Vocês já viram que tem um capítulo aí que fala espíritos felizes, começa com Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris, né? Aqueles espíritos estão felizes porque eles, por acaso, chegaram à perfeição? Não chegaram, né? Então por que eles estão felizes? Porque eles conseguiram identificar qual é a prova que eles estão vivendo e conseguiram o êxito na prova. Então o que a gente precisa fazer muito aqui nessa encarnação é o que eu estou fazendo aqui? Qual está sendo o meu papel? E, gente, se a gente botar a cabeça no travesseiro e interrogar, igual Santo Agostinho recomenda, todo dia de noite, coloca a cabeça, dá aquela passada pelo dia, fiz alguma coisa de errado e pergunta, qual é o meu papel?
É o meu papel aqui, por exemplo, se eu pensar rapidamente aqui, eu estou com 2 filhas, uma com 14 e outra com 20. As 2 não constituíram sua família, então minha responsabilidade é com elas. Estou tendo que cuidar da minha esposa. Meu pai com 76 anos, minha avó com 99. Mas estão aí, então está sendo as responsabilidades mais imediatas. Aí a gente vai para responsabilidade no trabalho, responsabilidade na religião, mas a gente consegue descobrir, sim, facilmente, se a gente interrogar a nossa consciência, qual é o papel que a gente está desempenhando aqui agora. O que, é que a gente precisa fazer para obter êxito na prova. E os espíritos até falam para a gente, olha, faz tudo o que você puder, que tiver ao teu alcance, mantenha a tua consciência tranquila, porque a consciência tranquila vai ser o passaporte para daqui a pouco a gente voltar tranquilamente para o mundo espiritual. Agora, por que tem tanto sofrimento aqui na Terra? Gente, ó, prova. O que é prova? Novos aprendizados. Tirou a gente da zona de conforto, dói. A gente tem medo do desconhecido. A dificuldade que a gente tem em casa, quem está educando o filho, não, sei lá, vamos fazer uma escala para cada um dia lavar a louça. Aquele dia que tem que lavar a louça, a criança reclama para caramba. Ah, hoje, não, mas todo mundo, cada um vai lavar um dia. Mas são conjunto de hábitos adquiridos, como diz Allan Kardec lá na Lei do Trabalho, né? Mas são coisas que vão tirando a gente da rotina, muita coisa que eu não queria fazer, mas daqui a pouco, lá na frente, eu vou descobrir por que eu estava fazendo. Eu, nessa minha encarnação, eu fui militar durante um período muito curto, muito pequeno. Mas eu me lembro que quando eu fui militar, a gente foi obrigado a fazer uma vez uma marcha de 50 quilômetros. Nós andamos, com 19 anos de idade, 50 quilômetros. Aí você fala assim, mas andou isso tudo? Não, mas tinha um senhor do lado, que era coronel, né, que já era um senhor de idade. Enquanto a gente estava andando, ele ia lá na frente, falava, eu falei, peraí, se esse senhor consegue, por que eu não vou conseguir? E aí a gente botava aquela cara feia, e aí depois a gente foi descobrir, peraí, eu descobri o seguinte, que eu consigo sim vencer limitações físicas. Os espíritos dizem para a gente assim, ó, a conquista material ela é muito importante, sabia? Você quero comprar uma casa, você se programa para comprar a casa e vai lá e quita a sua casa. Quero comprar o carro, faz o financiamento. Sabe por que a conquista material é importante? Porque daqui a pouco você vai começar a abrir os olhos para a conquista espiritual. Aí vai ser diferente. Ao invés de comprar a casa, eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a ser mais tolerante, mais paciente, mais manso e pacífico. Ó, já vou dando uma dica aí. Ó. Perdoar aquela pessoa que magoou a gente. Começa fazendo prece por ele todo dia. E para lembrar, tem que botar por escrito, que a gente não está preparado para lembrar, não. Bota do lado da cama ali, ó, escrito o nome da pessoa, para você lembrar. E aí eu fiquei um mês fazendo prece por ele, quando lembrava dele vinha aquele sentimento, né? Aí um mês depois já começou a ficar neutro. Eu falei, ó, que bom. Antes vinha aquele sentimento ruim, agora não vem nada, né? Daqui a pouco começou a vir até um sentimento de ternura. Tem um dia que eu passo na rua, tá ele lá limpando a calçada dele. Eu falei, ih, rapaz, esse negócio de fazer prece dá certo mesmo. Mesmo que ele não me perdoe, eu perdoei. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou com o meu coração calmo. Então é questão de cada um exercitar, mas que vai doer, vai trazer aflição? Vai trazer aflição, sim. Aí o que esse capítulo vem falar para a gente? Eu fiz esse preâmbulo todo para a gente poder entrar na parte que interessa mesmo, que vocês me desculpem, tá, gente? Mas vai mexer um pouquinho com o nosso calo, vai mexer com o meu também e de vocês também. É o objetivo dos espíritos mesmo. Eles falam para a gente o seguinte, Jesus fala, bem-aventurados aflitos. Mas todo mundo aqui na Terra sofre. Você conhece alguém que não sofre aqui na Terra? São todos os aflitos que são bem-aventurados? Aí Jesus fala assim, ó, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Mudou um pouquinho, né? E a gente vai descobrir o seguinte, que a gente aqui tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E por conta desse livre-arbítrio que a gente tem, a espiritualidade deixa a gente esgotar todas as formas de sofrimento possíveis se a gente quiser esse sofrimento. Mas fala pra gente assim, ó, a hora que cansou, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Eu vou te mostrar que desde o início o meu fardo é leve. Você que tomou esse caminho complicado aí, caminho de vingança, caminho de ciúme, caminho de ansiedade demais, que acaba levando a depressão e síndrome do pânico, são caminhos que você resolveu tomar. E que agora, ó, eu estou aqui. Aí o que acontece? Ele vem dizer para a gente que as causas das aflições, elas podem ser causas atuais e podem ser causas anteriores. O que vai caber a gente aqui agora, até o final do estudo, vai ser falar sobre as causas atuais. Se vocês derem continuidade cronológica, rigorosa que eu livro, semana que vem, quem estiver aqui falando vai falar das
causas anteriores, né? Mas vai falar das causas atuais. Mas ele vem falando para a gente, ó, tem causas de sofrimento que você encontra aqui, agora, e que são a grande maioria. Puxa a nossa orelha. A grande maioria sou eu que estou dando motivo agora, nesse momento. Eu que não estou tendo paciência, eu que sou uma pessoa estabanada demais, eu que estou sendo imprudente demais. E tem causas que realmente você não vai encontrar nessa encarnação agora, porque só entendendo o conjunto todo do que a gente viveu lá atrás, que a gente vai entender o que está passando aqui agora. Já vou adiantar a palestra da semana que vem um pouquinho só, tá? O que é a causa anterior? Eu já ter nascido órfão, já ter nascido com uma enfermidade que não vai me permitir trabalhar. Vou falar, por que eu fiz nessa encarnação? Nessa encarnação, nada. Você vai ter que olhar o teu passado espiritual para entender por que você está passando por isso. Agora, a maioria das aflições que a gente passa aqui na Terra, olha o que Kardec fala para a gente. Olha. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Olha, eu nunca ouvi essa palavra em nenhuma outra religião. Vicissitude. Quando a pessoa fala vicissitude, é espírita. Já sei que é espírita. Né? De duas espécies são essas vicissitudes. Promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Reportando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do quê? Do caráter e do proceder dos que os suportam. Aí começa a enumerar um montão de coisa que vai puxar a nossa orelha. Toda vez que eu leio isso aqui, dói. E tem gente que fica melindrada quando escuta isso. Eu agradeço muito ao Divaldo Pereira Franco, porque o Divaldo Pereira Franco, muitas vezes, ele puxou minha orelha, mas puxou doído mesmo. Eu terminar de assistir a palestra, de ligar a televisão, ou então pessoalmente, né, e ficar refletindo, falar, poxa, e ficar... Mas depois, no dia seguinte, eu acordo e falo, eu que tenho que mudar, gente. Não é possível que eu esteja aqui na Terra esse tempo todinho, com doutrina espírita, não muda nem um pouquinho, nada, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Sabe o que está acontecendo muito com muita gente? A pessoa está desencarnando. Vocês já ouviram falar de um espírito chamado Eurípides Barçanufo? Que tem uma colônia espiritual. O pessoal fala muito do nosso lar, né? O nome da colônia dele é Esperança. Quem são as pessoas que vão lá para a colônia Esperança? Quem lembra aí? Espíritas que estão desencarnando muito mal. A grande maioria, sabe por quê? Porque família é osso duro de roer, né? A gente estava conversando, eu e meu amigo ali, falando que eu não tenho afinidade nenhuma com a minha irmã. A gente se encontra, eu te amo, dá beijinho, mas não pode conversar 5 minutos. A conversa dela vai para lá e a minha vai para cá. Né? E ele falou que também não tem afinidade com a irmã dele também, com os irmãos dele também. Aí o que acontece? Muitos espíritas largam o compromisso com a família, se internam aqui na casa espírita, 40 anos, 50 anos de doutrina espírita. Quando retorna, eu fui um trabalhador, mas qual foi o compromisso que você assumiu mesmo? E foi com meu filho. O que você fez? Abandonou, volta tudo de novo. Aí a pessoa fica lá internada e daqui a pouco volta. Primeiro compromisso com a família, as pessoas estão abandonando. É? Primeiro de todos. Outra que está acontecendo com muita frequência. A pessoa chega lá do outro lado e fala, peraí, você conseguiu disciplina para trabalhar, tal, mas não conseguiu mudar seu sentimento. Você continua não perdoando desse jeito. Gente, o perdão, principalmente, é carta de alforria para a gente. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça. Um exemplo muito simples para a gente entender que sempre funciona, por isso que eu sou repetitivo nesse exemplo, é quem aqui leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar? Todo mundo, né? O que aconteceu com o André Luiz? Quando o André Luiz chegou na casa dele, tinha um outro homem casado com a mulher dele. O que aconteceu com ele? Ciúme, raiva. O que o ciúme e a raiva fizeram? Ele foi parar lá na região umbralina de novo. Porque no mundo espiritual eu não tenho um corpo aqui, o corpo me mantém preso, né? Não, mas lá, mente, eu sou atraído e atraio por todos que pensam igual a mim. Só que ele estava fresquinho, ainda estava com as ideias do Lises ali, do amigo dele, do Clarence, que era o ministro. Ele ficou pouco tempo e daqui a pouco ele conseguiu voltar. Será que a gente consegue voltar logo? Ou será que a gente vai ficar estagiando lá durante muito tempo? Gente, se vocês não aprenderam a perdoar ainda, só vou dar uma dica para vocês. Ó. Se um espírito quiser bagunçar com vocês, vocês chegam lá do outro lado e ele pega assim, ó. Olha essa foto aqui, ó. De quem é essa foto? Você vai olhar para a foto daquela pessoa que você não gosta? Vai acontecer o quê? A mesma coisa que aconteceu com o André Luiz. Você que vai ficar com raiva, e pior de tudo, você vai ficar maldizendo a pessoa, falar que eu estou aqui por causa dele. Não, está aqui por causa de você, você que não aprendeu a perdoar. E vai chegar um momento que a pessoa vai aprontar com a gente. Vai aprontar com a gente.
e a gente vai falar assim, coitado dele, mas eu não vou guardar mágoa. Hoje a gente vai colocando assim, ó, quando a gente chega aqui na Terra, a gente sai do mundo primitivo e é promovido para vir para cá, são escolas, né? Cheguei aqui, no primeiro momento é assim, ó, pisaram no meu pé, eu vou lá e piso também. Não levo desaforo para casa. Qual é o jargão que falo mesmo? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Né? Aí depois, com o tempo, pisaram no meu pé, eu já perdoo, fico ali meio... Ou melhor, não falo nada, não perdoo não. Não falo nada, não revido não, mas... Aí daqui a pouco, eu também chego a perdoar. Gente, só vai ter graça quando, além de perdoar, vai chegar ao ponto que, igual Jesus, quando ele fala assim, ó, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo e tenta ajudar ainda. A gente vai tentar ajudar aqueles que estão pisando na gente. É esse que vai ser o aprendizado. Ah, mas eu não quero não. Então tá bom, é sofrimento. É aí que está o sofrimento, a aflição aí. Desenvolver isso é difícil. Não é para qualquer um. E quando a gente encontra espíritos igual o Chico Xavier, a gente fica emocionado. O Gandhi falando assim, quantas vezes você perdoou? Nenhuma, porque eu nunca me senti ofendido. Você chegar a esse ponto, né? A gente sonha com esse dia chegar a esse ponto. Mas aí ele começa a trazer alguns casos. Vamos analisar os casos. Vai doer em todo mundo. Mas foi a proposta que vocês me deram, tá? Vocês que me deram o tema. Quantos homens não caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Então está falando de aflição atual. Quantos não caímos por minha própria culpa? Ah, tá, olha. Qual está sendo a minha prova? Minha prova está sendo ficar desempregado. Vem aqui por intuição. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance. Vou fazer meu currículo, vou levar em tudo quanto é empresa. Num primeiro momento pode ser que eu aceite até ganhar um salário menor, ou trabalhar um período maior do que o normal que eu pretendia trabalhar, mas eu preciso pelo menos no início sair da inércia, né? Depois que eu sair da inércia, agora eu vou arrumar uma coisa melhor, vou procurar uma coisa melhor. Ah, eu não consigo arrumar nada, mas você está fazendo o quê? A tua consciência está tranquilinha? Se você remontar lá no início, não foi você que deixou passar as oportunidades? Ou ainda não tomou iniciativa? É alguma coisa, então, por minha própria culpa, eu sou vítima da minha imprevidência, a imprevidência está enquadrado nisso, por isso que eu comecei até pela intuição aqui, pelo emprego, né? Ou então do meu orgulho e de minha ambição. O que eu vi acontecer muitas vezes, e cabe aqui o exemplo, nós vivemos um período de pandemia e a gente viu que muitos microempresários quebraram. Muita gente passou por dificuldade. Aí na hora de retornar, a pessoa falava assim, mas o preço do meu produto é tanto. Você não vai conseguir vender o seu produto por tanto agora, porque agora está todo mundo quebrado. Você vai ter que, orgulho, né? Vai ter que fazer um pouquinho mais barato. A gente estava falando ainda há pouco, preço de imóvel, né? O imóvel era tanto, deixou de vender, aí agora vai querer vender, a gente já botou o imóvel metade do preço, um quarto do preço, e não está conseguindo vender porque as pessoas não têm dinheiro para comprar imóvel agora. É a crise que a gente está vivendo. Não tem jeito. E aí, por conta da minha imprevidência, meu orgulho e minha ambição, eu estou passando por sofrimento, por aflição. Aí vem o segundo. Quantos não se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Estou falando, quando a gente fala da gente, as palavras têm mais força, né? Olha o momento que eu estou vivendo e olha como é que o intercâmbio com os espíritos ajuda. A gente jogava bola, futebol, eu sempre gostei de jogar futebol. E sempre gostei de dar uma corridinha também. Aí me veio uma lesão no joelho que não deixou mais eu correr nem jogar bola. O ortopedista falou comigo, olha, eu trato de você há quase 30 anos. Olha a quantidade de lesões que você está tendo nessa perna direita. Não é melhor você parar? Por que você não fica só na piscina? Aí nós fomos obrigados a largar a corrida e o futebol e ir para a piscina. E aí eu estava nadando 3 quilômetros. Eu gosto de nadar. Eu fui obrigado a nadar nessa encarnação porque eu nasci com uma bronquite e os espíritos disseram que essa bronquite é porque eu usava caixa de rapé lá na encarnação passada. Você sabe o que é caixa de rapé? Pô, usava também? Hoje as pessoas não fumam cigarro, na época inalava. Você cheirava aquilo dali ficou meu campo nasal todinho, eu tive que fazer cirurgia de desvio de septo e tinha bronquite, então fui para natação. Aí o que a vida apronta comigo? Eu estou com uma ruptura aqui no ombro que não me deixa nadar. Aí eu viro para os espíritos, cara, por que vocês fizeram isso comigo? Vocês tiraram meu joelho e meu ombro. Porque você não está sabendo limitar a tua gula. Você está comendo mais com a cabeça do que com o estômago.
Se você desencarnar agora, o estômago vai para dentro do caixão. A mente continua. Você vai chegar lá do outro lado querendo comer pizza, querendo comer hambúrguer. Lá não tem pizza e hambúrguer, não. Eu falei, caramba, então agora eu tenho que aprender a disciplinar a minha gula. E eles começaram a me dar até exemplos mesmo, até exemplos que a gente acompanhou. Eu fiz parte de um trabalho junto ao Centro Espírita Leão Denis, se chama Caravana Leopoldo Machado, que a gente viaja para o interior de estado, né, e até para outros estados, como em Pains, lá em Minas, né, eu trabalho lá também no sul. E aí tem um senhor chamado José, que é dirigente de uma casa espírita em Muriqui. Ele uma vez falou para a gente assim, ó, hoje eu agradeço a Deus a diabetes que eu tenho, porque os espíritos deixaram eu ver como é que eu desencarnei da última vez. Eu sofri um bocado, queria comer doce do outro lado da vida, não tinha doce. Então ele falou que ele tinha crise de abstinência, igual a pessoa que tem crise dependente químico. Você quer comer doce, mas não tem doce lá do outro lado. Ah, então tem gente que sofre por conta desses vícios? Tem, a gente sofre, a gente morre, mas não desencarna. Né? Fica preso aos vícios. Você tem o universo todo, mas está preso aqui. Aí ele falou para mim, ó, então agora você escolhe. Daqui para frente, se você não regular a tua alimentação, a gente vai te dar uma diabetesinha para te ajudar, para me ajudar. A diabetes está vindo para me ajudar. A hipertensão pode estar vindo para me ajudar, você vai escolher agora. Eu falei, ah, tá bom. Vou reclamar, gente, a gente vai entender uma coisa, toda doença é educativa para o espírito. Bota isso na cabeça. Está acontecendo com a gente, tem uma razão de acontecer. É a gente começar a analisar o que a gente está fazendo. Falta de ordem, de perseverança, pelo mal procedeu, por não terem sabido limitar os seus desejos. Aí eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, tem um momento que ele fala assim, aquela pessoa que vê arruinada a sua saúde, porque não soube limitar os seus desejos, não pode reclamar, porque poderia ter encontrado na prece meio de resistir à tentação da gula. Aí a orelha dói todo mundo. Eu estou falando de mim. Espero que o problema de vocês não seja o mesmo que o meu, mas vocês têm o de vocês também, senão eu não estaria aqui no mundo de expiações e provas. Os espíritos têm falado isso muito com a gente, sabe? Ele fala assim, vocês chamam a gente de mentores, e nós estamos aqui trabalhando, nós só que estamos trabalhando do outro lado, mas nós temos a mesma dificuldade de vocês. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, não. Já estava lá em mundo regenerado, em mundo ditoso. Só que daqui a pouco vai ter uma dança de cadeira, a gente que vai reencarnar e vocês vão estar aqui do outro lado. E a gente vai pedir ajuda de vocês também. Olha que coisa legal, né? Olha a humildade deles para falar uma coisa dessa com a gente. Depois fala, ó, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas estão sofrendo por conta do casamento, do relacionamento que estiveram. Por quê? Porque, na verdade, aqui no Brasil, o homem quer casar com a mulher mais bonita, tem um corpo mais bonito. É pior ainda, né? Porque nesse mundo que a gente vive, quem vê cara não vê coração. Você está vendo corpo, está vendo casca. Não é? Chico Xavier, o corpinho dele. A Madre Teresa, toda enrugadinha, né? Olha o espírito que está ali, usando aquele corpo. Agora, eu me lembro que no livro Libertação, do André Luiz, tem um momento que ele fala de uma mulher linda, Miss. Quando vai dormir, o espírito que sai, parece aquelas bruxas de quando tem até verruga do nariz, falando. É isso mesmo, gente. E a pessoa está preocupada com o corpo da mulher e viciado na sensualidade. Já a mulher não. A mulher normalmente ela quer segurança, mas ela confunde segurança. Tem gente que vai achar que segurança é o quê? O homem está bem empregado, o homem ter autoridade, ou até mesmo nas comunidades o homem ser o que está com a arma na mão mandando lá no tráfico de drogas. Ela quer essa segurança. E aí a gente não deixa o coração falar. Eu até ouvi de um espírito uma coisa interessante, né? Falou que essas operações plásticas, aplicações de silicone, todos esses aparatos que as mulheres estão usando aqui hoje, está ajudando muito, porque vai chegar uma hora que a beleza vai atingir um nível que o homem vai parar de olhar para o corpo, vai passar a olhar para o espírito. Vai passar a ver mesmo. Não é porque as minhas filhas que eu tenho, a gente tem filha em fase de namoro, ele, né? Uma filha e eu, dois filhos. Eu falo para elas assim, gente, ó, vocês estão escolhendo uma pessoa para constituir família com vocês. Família é coisa sagrada. Então o namoro é para isso. Vai conviver com a pessoa nervosa para ver se você consegue aturar, ela feliz como é que ela é, ela com ansiedade. Agora as pessoas estão atropelando tudo, né? E principalmente, né, deixando que o sexo logo promova a reencarnação dos espíritos, cria o vínculo, fala, ó, se engravidar, é pai do teu filho pro resto da vida.
Vai ter o vínculo pro resto da vida. Eu trabalho na justiça há 28 anos. As pessoas não pagam pensão, não. A grande maioria deixa correr. Né? E a gente tem que falar para isso. Então, na verdade, muito sofrimento, por quê? Uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Aí depois veio outro. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Um pouco de moderação e o pavio um pouquinho mais alongado? Aquela pessoa que tem um pavio curto. Gente, quando a gente faz esse tratamento, a gente tem uma frase que foi pronunciada pelo Leopoldo Machado, ele fala assim, né? O espírita que ainda não compreendeu a importância da reforma íntima não entendeu nada de espiritismo. Nada de espiritismo. Eu tenho que olhar para mim e fazer de mim um laboratório mesmo. O que eu estou precisando trabalhar em mim? O que eu posso trabalhar em mim? Tem coisas, eu vou ser sincero, eu sou tão pequenininho que eu fico, isso eu vou deixar para depois, eu tenho que trabalhar isso aqui. A gente vai trabalhando aos pouquinhos, mas ainda não deu aquela dedicação ainda, aquele acabamento. A gente sabe que o mais caro na obra é o acabamento, né? Quando você está colocando tijolo, colocando cimento, agora quando vai fazer acabamento é o mais caro. Deixa para depois isso. Aí você vai fazendo aquela tua parte ali com calma, a gente vai programando, todos nós, o que a gente precisa é isso. A gente está no início do ano ainda, né? Dá para a gente programar todo ano aí, o que eu quero para mim no ano de 2025. Olha, eu fiz uma coisa que a última vez que eu fiz foi em 1996. Olha como é que eu guardei até o ano. Eu cheguei no final do ano, eu fiz uma prece fervorosa e falei para os espíritos assim, ó, eu quero ser testado, eu tenho que aprender a amar o ser humano. Então eu quero teste. Gente, na terceira ou quarta vez, por que está acontecendo isso tudo comigo? E eu estava apavorado, você não pediu? Eu falei, não, então não quero não, deixa para depois então, porque agora eu não estou preparado não. Eu pedi de novo. E eu me lembro quando eu pedi na mesa do Natal. A minha esposa estava do meu lado e falou, não fala isso não, deixa quieto. Falei, não, eu preciso aprender. Eu, ano retrasado, 2023, estava fazendo uma palestra, eu falei isso aqui, a última vez que eu vim aqui. Eu não sei por que tem um pouco que eu não falo disso. Eu estava fazendo uma palestra em Nilópolis, e aí era a palestra, o tema não tinha nada a ver com o que eu falei, era de 8 às 9 a palestra, 7 às 8 da noite. Eu falei assim, se você for assaltado, não reaja. Né? Aí falei de assalto. Gente, eu saio da palestra, quando eu chego em casa, no portão da minha casa, perdeu. Eu olhei para cima e falei, vocês estavam me avisando e me preparando, né? Aí fiquei quieto lá, e levou carteira, levou celular, levou tudo tal. Aí eu falei, depois que eles forem embora, a primeira coisa que a gente faz é ligar para banco, para cancelar cartão tal. Quando parou vai para a delegacia, né? Parou tudo, fazer uma prece por eles. Aí eu falei, essa prece não é mérito meu não, se você não tivesse me avisado, eu não estaria fazendo prece coisa nenhuma. Eu estava aqui com uma raiva danada. Aí terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias depois, eu dei um soco na mesa mesmo. A gente fica meio baixo astral. Eu não sei se quem já foi assaltado aqui. Parece que depois que você é assaltado, todo mundo que chega perto de você vai te assaltar de novo. Você fica com medo, fica olhando para tudo. Na hora que eu dei um soco na mesa, eu falei, não, isso não vai atrapalhar minha vida não. Vou voltar à minha vida normal, quero nem saber. Aí tive que tomar uma decisão mesmo para pisar, levantar a cabeça de novo. Vamos embora, vamos seguir. E vida que segue. Aí eu descobri no movimento espírita que a maioria das pessoas que estão trabalhando falam, foi a primeira vez, filho? Parabéns, eu já fui 4. Já fui 5. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você está sendo protegido até agora? Que bom. Pessoas que trabalham em obra social. Minha querida amiga Lúcia, que é dirigente do Centro Espírita Condessa Paula, que é um centro espírita que trabalha com morador de rua. Entrega quentinha toda quinta-feira e recebe morador de rua no domingo. Ela falou, eu já fui assaltado 4 vezes. Aí levaram meu carro aqui na porta do centro, na porta de casa, e está trabalhando. Continua aqui. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Falou de novo da gula aqui comigo. Quantas doenças, mas não é só da gula. Tem um livro... meu Deus do céu. Quem me ajuda aí? O livro da Joana de Ângeles, que ela fala assim, medo. Ela fala qual é a gênese do medo, o que o medo traz para a gente, como é que se trata. A ansiedade, ela fala... Quem lembra qual é o nome desse livro?
não é perturbações espirituais. Tem um livro da Joana de Ângeles, tem livros do Hamed também, Dores da Alma, Prazeres da Alma, que vem falar o seguinte, que na verdade, muitas enfermidades eu estou provocando aqui, ó, a pessoa que é nervosa demais, o que ela vai fazer? Acelerar a pressão arterial, mexer com a tireoide, hipertireoidismo, daqui a pouco, né, vai ter problema cardíaco, na verdade, aí você vai para o médico vai passar um remédio, mas você, enquanto não parar de ser uma pessoa nervosa, você não vai conseguir melhorar, vai ser igual aquela pessoa que está gripada, toma o remédio, mas continua todo molhado abrindo a geladeira, indo para o frio, vai continuar. O estudo do DNA, que essa geração nossa trouxe, ela traz uma coisa de legal, né? Você vai estudar o DNA, vai prevenir as doenças, mas as doenças vão voltar porque o problema é o espírito que está atraindo a doença de novo, e a doença é educativa para o espírito. Então você vai descobrir fatalmente que você precisa de evangelioterapia, não é só o tratamento médico, não. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso continuar nesse mesmo caminho. Ah, mas eu sou a pessoa, eu quero conquistar o meu objetivo. Calma. Às vezes a gente segura um pouquinho, espera um pouquinho, muda o objetivo. Ou então, eu costumo brincar, que sem desculpa, gente. Às vezes aquela porta ali, ó, o problema é que está com um pedaço de pau desse tamanho para dar na minha cabeça. Eu vou passar agora? Eu vou apanhar, gente. Espera um pouquinho, daqui a pouco ele cansa, você passa, até troca uma conversa com ele, obrigado aí, né? Vai embora, mas se for agora vai dar problema. O tempo resolve tudo, né? E por último ele fala assim, ó, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Vamos lá, eu vou pedir para vocês, assim, quando chegar em casa, já que fica gravado, capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe, o texto 9, ingratidão dos filhos, escrito por Santo Agostinho. Ele fala assim, ó, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando vocês produzem um corpo, entre aspas, através do sexo, né, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir e toda a sua missão consiste em aproximar o máximo que você puder esse espírito de Deus. Não vai ser cobrado de você que você tenha faculdade, pós-graduação, doutorado, nada disso. Nenhum desses ensinos aqui da Terra. Vai ser cobrado que você desde cedo observe seus filhos e faça igual o bom jardineiro. Vai vendo aonde está tendo problema e vai aparando ali, vai através do processo de educação, porque ó, educar dá trabalho e por isso que só educa quem ama de verdade. Mas educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Né? Eu virar para minha filha todo dia e falar assim, filha, qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Abre os olhos, fala, essa piada já foi. O que a gente faz? Oração. Está na cama ainda, dá um tempinho, faz a sua oração. Quanto mais tempo você der para a oração não pode ser uma coisa repetida, você tem que, é um intercâmbio, você está fazendo a sintonia com os espíritos. Agora vai escovar o dente, que depois, senão ninguém vai aguentar ficar perto de você. Vai tomar seu banho. E isso vai se tornando um conjunto de hábitos adquiridos. Costume de você almoçar todo mundo junto, na mesa. Fazer a oração antes de todo mundo comer. Ou então, às vezes, né, já deu aquela adiantada, não resistiu, pegou. Falou, eu quero agradecer a Deus pela comida que eu já sei que está gostosa. Tudo bem. Mas são coisas que daqui a pouco a gente vai embora para o plano espiritual e vai ficar no consciente deles. Eles vão lembrar disso. Falar, meu pai gostava de fazer dessa maneira. Então ele vai falar para a gente, faz tudo o que você puder. Se você fizer tudo o que esteve ao teu alcance e deu errado, é porque às vezes tem espíritos que são refratários mesmo. Tem espíritos que são complicados mesmo. Olha, eu vou dar um nome aqui, eu não costumo fazer esse tipo de coisa não. Mas é uma pessoa que é tão querida por mim aqui, eu gosto. Vocês conhecem a palestrante Deusa Nogueira, lá do Leon Denis? A Deusa Nogueira, ela teve um filho que o filho foi criado no Celdinho, mas quando chegou a idade de adolescência dele, ele tomou o caminho do tráfico de droga e desencarnou. E é claro que foi muito sofrimento, e ela recebeu uma mensagem do espírito do Dr. Herman falando, filha, fica com a tua consciência tranquila que tudo que você podia ter feito, você fez. Você vai ver as sementes que você plantou germinarem, mas não foi agora. Então ele só fala para a gente assim, ó, consciência tranquila.
Agora, se a gente olha para trás, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu estava ocupado com o meu trabalho, eu estava ocupado em sair de casa e vir para o centro espírita, ficar só aqui no centro espírita, deixar meu filho lá, né? Eu estava. Aí daqui a pouco você vai reclamar com o resultado da obra, não vai ter como reclamar e você vai ficar com a tua consciência da. Qual é a punição do espírito que falha no papel dele? Daqui a pouco ele chega lá no plano espiritual e vê aquele filho dele numa região de sofrimento e ele vai ficar ali, meu Deus, eu podia ter ajudado e não ajudei. Aí ele pede com remorso, arrependimento, para ter uma nova oportunidade com aquele espírito. Então a única coisa que eles falam para a gente, né? Coloque na cabeça que é uma missão, a paternidade, a maternidade é uma missão e das mais bonitas. A gente fica querendo missões igual a do Chico Xavier. E, gente, quanta inocência e imaturidade quando a gente pensa isso. Ainda bem que eu não tenho missão com o público, a minha missão está sendo com a minha família e está aqui, ó, divulgando a doutrina espírita, ainda bem. Uma vez o Divaldo falando assim, ó, eu cheguei numa palestra, vi gente pra caramba, né? E aí o Emmanuel apareceu do meu lado, Emmanuel, não foi Joana de Ângeles não, Emmanuel, aquele do Chico Xavier, apareceu do meu lado e falou assim, tá, esse pessoal todo veio para te ver? Você conhece aquela história do circo? O malabarista do circo, aquele que está lá em cima na corda bamba, né? A maioria das pessoas vão ali para assistir, não é para ver. Eu estou esperando a pessoa cair. Eles querem testemunhar o dia que você cai. Porque quando você está aqui na frente, está todo mundo te julgando. A pessoa te julga a maneira que você fala, a maneira que você veste. Às vezes você está aqui na frente, você falou uma coisa errada, você vai ficar marcado pela coisa errada que você falou. E mais ainda, às vezes o pessoal pega vídeo e edita, pega só aquela coisa, simula coisas que você disse. Mas aí os espíritos falam, começou, meu filho, vamos trabalhar. Não para a partir de agora. Vai ter dias que a gente vai chegar aqui no centro espírita depois de ter tido uma queda moral desse tamanho. É hipocrisia? Não. É nesse dia que eu preciso do centro espírita mesmo. Então, eu venho aqui pedindo desculpa, vamos trabalhar, vamos embora. E tem que. Quantas vezes a gente já caiu? Vocês acham que não cair ainda mais? Não, vai cair mais ainda. Mas agora eu vou falar uma coisa para vocês: nada me afasta do trabalho espírita. Nada, nada nesse universo me afasta. Eu vou falar disso de novo. Né? Uma vez uma pessoa que estava na cama, a gente faz trabalho, né? Eu e o Alexandre, a gente está aqui comigo, a gente participa de um trabalho que é Visita Doutor Erma. Toda quinta-feira de manhã a gente vai na casa de pessoas que estão enfermas mesmo, pessoas que estão em estado terminal, né? Pessoas que não podem ir até o centro. E eu descobri uma vez, meu pai ficou 10 meses na cama de hospital. Aí quando chegou no Dia dos Pais, eu tirei aquela foto com meu pai deitado no leito, né? Eu aqui, meu pai nos fundos, né? E falando, meu Dia dos Pais está sendo diferente, mas eu estou do lado daquele que é o meu herói, né? Fez uma homenagem pro meu pai. Aí logo embaixo vem aquele montão de mensagens te dando força, né? E uma das mensagens era de uma senhora que eu não sabia quem era, eu fui descobrir depois. Ela é uma senhora que está acamada há muito tempo, que mora no Maranhão. Como ela não pode sair da cama, ela vive pesquisando, vendo pessoas que precisam de mensagem para mandar mensagem para quem precisa. Eu falei, gente, você só fica sem trabalhar se você quiser. Vocês já ouviram falar do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Só fica parado se quiser. Tem um momento que bate aquela coisa e fala, não, então tá bom, Chico Xavier, o que ele falava? A doença veio, vai ter o baque? Vai. Ninguém gosta de saber que está com câncer, né? Quando você descobriu, aí mas os espíritos disseram para mim que o câncer é uma lesão no perispírito que vem para o corpo. Eu vou tratar. Se eu não tratar, deixar minha autoestima cair, eu volto para o plano espiritual, a lesão continua, não tratei, tive chance de tratar e não tratei. Agora não, apareceu no corpo, eu vou procurar quimioterapia, rádio, tudo que tiver. Quando eu voltar para o mundo espiritual, a lesão diminuiu, subiu. Mas eu aproveitei a oportunidade para tratar. A gente tem um palestrante amigo nosso, que a filha dele, com 15 anos de idade, apareceu com câncer no rosto. Aí nós fomos, tu estava no dia também, Alexandre? Tava, né? A gente foi conversar com o espírito do Dr. Herman. Foi através de um médium, né, conversar com ele. Aí o Dr. Herman vira para a gente e fala assim, meu filho, para você Deus é bom ou ruim? Claro que Deus é bom, né, Dr. Herman? Tá, para você o câncer é bom ou ruim? Aí já ficou o pessoal silêncio, né? Mas eu não vou dizer que é bom, a gente não queria ter o câncer. Tá, mas sabendo o que vocês sabem agora, que é uma lesão no perispírito, veio para o corpo,
Olha o que está acontecendo. O pai tem condição de tratar, ela está nova, vai ter condição de fazer o tratamento, e você vai ver o futuro. Faz a tua parte, faz tudo que você puder aí. Aí nós ficamos acompanhando, indo no hospital lá na Tijuca, toda semana, dia sim, dia não, dar passe, fazer oração com ela, tal, tal. Hoje a menina está fazendo o quê? Terminando medicina, vai se formar em oncologia e vai trabalhar lá com o pessoal de câncer também, com o pessoal lá no hospital de câncer. E aí? Entendeu? Então, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades e não, vai dar o baque, a gente vai. Mas o que o Chico fazia? Eu não posso mais fazer 100% do que eu fazia antes, vou fazer os 80% agora que eu posso. E tem uma cena simbólica, né, que eu estou envolvido com o encontro de Chico Xavier há 20 anos, né? Vai para o 21º agora encontro. Tem um vídeo que a gente sempre passa, o Chico já com 91 anos, ele desencarnou com 92, né? Ele saindo do carro devagarzinho, sendo carregado, ele sentado, aquela mão ligeira que psicografava, agora estava ali, mas ele está trabalhando. Eu falei, se Deus quiser, aí eu me arrepio aqui, né? Parar de trabalhar, eu não vou parar nunca. Me mantenha pelo menos fazendo qualquer coisa. Porque a gente já está com essa vibração dessa maneira, quando a gente chegar no plano espiritual, não vai ter tempo para a gente ficar também ocioso, não. A gente vai chegar lá, me dá uma vassoura aí, por favor. Vamos trabalhar também, né? E a coisa vai continuar rolando. Mas o que Allan Kardec faz agora? Interroguem friamente suas consciências, todos aqueles que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem mesmo, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifique se as mais das vezes não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Estava tudo indo tão bem no meu comércio, aí de repente eu fui fechar um contrato com fulano e foi esse contrato que foi motivo da minha queda material. Olha, provavelmente você pode ter ouvido alguns avisos, não vai não, você ficou na... eu vou arriscar mesmo. Arriscou, foi para o excesso, tudo bem. Ou então, às vezes, não, é um gênero de prova que você precisa passar, gente. Eu me lembro de uma vez um espírito falou assim, eu perdi tudo umas 4 vezes. Quando você perde tudo, você descobre a força que você tem de verdade. Você descobre que, na verdade, você nunca perde tudo. Né? E aí você vai... É o tempo todo exercício, exercício, exercício. Vamos pensar numa coisa? A lei da reencarnação, o estudo da reencarnação é bonito por conta disso. Né? Eu estou nesse cenário aqui agora, mas esse corpo aqui, ele agora está sendo de homem, com a epiderme dessa cor, mas eu poderia nascer preto, vermelho, branco, amarelo, poderia nascer mulher. Nós escutamos, depois você me dá tempo de eu ir embora antes das mulheres me pegarem lá fora. Mas não foi eu que falei, não, foi o espírito que falou. Tem muita mulher que reclama dos seus maridos, mas teriam vergonha se lembrasse quando for reencarnar o homem também. Porque o problema nunca esteve na mulher, no homem, é do espírito. E eu, como espírito, eu não tenho sexo. Eu posso vir homem como posso vir mulher. Tenta imaginar a troca só. Ao invés de ter testosterona aqui no corpo, eu tenho estrogênio no corpo. E começa a ter aquela formação toda desde o início de mulher. A cultura seria outra, o comportamento seria outro. Depois para ver assim, como é que é o homem aqui no Brasil, como é que é o homem no Oriente Médio. A mulher, coitada, no Oriente Médio. Eu poderia estar na Ásia. É outro comportamento, outra cultura também. Mas todas elas são cenários que estão construídos para que a gente aprenda. Por isso que eles falam, daqui para frente, o mundo de regeneração não vai ter essa dor toda que vocês estão tendo, não. Aliás, o mundo de regeneração não tem mesmo, né? Ele fala para a gente que a gente vai para lá descansar das expiações, das provas que a gente teve aqui. Eu falei da prova, acabei não falando da expiação, né? Vocês sabem o que é expiação, né, gente? Allan Kardec define expiação no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Expiação é eu sofrer as consequências da violação à lei de Deus. Então, ou eu estou em prova, aprendendo coisa nova, tendo que sair da zona de conforto, ou eu estou em expiação, revendo conceitos, aonde eu errei, tendo que passar tudo de novo. Os dois vão gerar desconforto. E os dois a gente vai botar uma coisa na cabeça. Gente, depois que a gente começa a trabalhar, e aí vem aquela frase do Chico, olha, quando a providência divina, os credores, vem cobrar o valor que a gente está devendo, mas enquanto a gente trabalhando, eles vão dando embora, vão adiando, vão deixando a gente, né? Agora, se não encontra você fazendo nada, e você ainda é mergulhado em problemas ainda, cada vez mais mergulhado na vida material, aí vai chegar mesmo a dor
de maneira a querer te acordar, porque eu não sou esse homem aqui, não, eu sou espírito. O cartão nosso lá do outro lado é a luz que a gente está trazendo dentro da gente. Qual é o patrimônio do espírito? Aquele que nem os ladrões nem as traças alcançam, é o que está aqui e o que está aqui. Eles falam para a gente, se você tem condição financeira agora, quer aproveitar o teu dinheiro muito bem, estuda tudo o que você puder. Faz pós-graduação, mestrado, doutorado, faz tudo que você puder. Não esquece de depois usar o teu conhecimento para todo mundo. Né? Botar o teu conhecimento à disposição das pessoas. Se tiver que ir para a Alemanha, para Estados Unidos, Canadá, Portugal, fazer, vai. Tem condição de fazer? Vai. E é outro que está aqui. A caridade que a gente faz para as pessoas. Gente, quem foi caridoso com a gente, quem estendeu a mão num momento difícil, a gente vai lembrar. Leopoldo Machado uma vez falando para a gente assim, e sabe como é que foi a minha desencarnação? Eu fiquei doente e fui internado no hospital. Quando eu acordei, alguém já leu o livro E a Vida Continua, do Chico Xavier? Do André Luiz? Eu já acordei em outro hospital. Ele não passou por umbral, né? Ele foi direto para outro hospital lá do outro lado. Aí quando ele abriu os olhos, tinha um amigo dele do lado dele, que é amigo de verdade, fica ali do lado mesmo. Aí o amigo só falou para ele, Leopoldo, você tem força para se levantar sozinho, cara. Olha para frente. Quando ele olhou para frente, o Leopoldo Machado abriu uma casa lá em Nova Iguaçu que se chama Lar de Jesus. Era um asilo e orfanato ao mesmo tempo. Todos aqueles senhores que um dia foram do Lar de Jesus e que desencarnaram, fizeram questão de receber o Leopoldo Machado pessoalmente, com festa. Aí eu fiquei pensando, né? A gente faz festa quando o filho nasce aqui, né? Eles fazem festa quando a gente consegue retornar com êxito lá para o outro lado. Mas até aqueles que amam a gente também, teve essa dificuldade, mas é meu amigo, vem aqui, vamos juntos. Vamos superar, vamos embora. É assim, gente. Tanto que é assim, tem gente que compromete o perispírito, o sofrimento do suicídio, marca o perispírito através do suicídio. Mas se é meu amigo de verdade, eu vou virar para Deus, deixa eu cuidar dele. Aí na próxima encarnação eu nasço primeiro, daqui a pouco ele vem meu filho para eu cuidar dele. Ele vai estar trazendo a enfermidade que ele promoveu no corpo dele. A gente sabe que é um sofrimento muito grande, né? Mas ele vai estar ali. Quando é amigo de verdade, faz isso. Para encerrar aqui, porque eu estou vendo que o horário está passando, o doutor Herman também falou para a gente uma vez assim, amigo que é amigo de verdade, ele falou assim, quando meus amigos vão reencarnar, o que acontece? O espermatozoide chegou no óvulo, o espírito liga aqui no útero da mãe, quem tem mediunidade de evidência, vê a mãe e vê o espírito caminhando do lado da mãe. Durante um períodozinho, né? Depois não, depois entra em período de perturbação, o perispírito diminui para o feto. Aí ele falou que quando vai chegando assim no 7º mês, 8º mês, o espírito já está num estado de perturbação tão grande, vem esquecimento do passado, que ele já está igual aquela pessoa que está meio grogue, né? Mas quando ele olha para frente e vê que o doutor Herman está ali, ele dá aquele sorrisinho de boca e fala, aquilo ali é o suficiente, que eu estou mostrando para ele, eu estou do teu lado, eu sou teu amigo. Amigo de verdade fica do lado da gente quando a gente vai nascer, quando a gente vai desencarnar, em todos os momentos. E é por isso que eu vou dizer para vocês, dentro desse estudo de hoje de aflição, né? O maior patrimônio que a gente pode construir aqui na Terra, qual é? É o da amizade. Chico Xavier falou isso também uma vez. Os livros não me trouxeram dinheiro, mas me trouxeram um patrimônio muito acima do dinheiro, a amizade de muitos amigos. Ele ganhava um salário e meio. Quando ficou doente, tinha amigo que internava, tinha amigo que ajudava, amigo de tudo quanto é lugar. É isso que a gente precisa fazer aqui para a gente poder passar essas aflições e passar bem, superar isso tudo, né? E vai ter um dia que a gente vai estar lá do outro lado da vida e olhando para trás e falar, foi difícil, né? Mas a gente estava junto. Espero que minhas palavras tenham sido de utilidade, tá, gente? Desculpa se a gente mexe com as nossas dores, mas mexi com a minha aqui também. Dói aqui também. Mas a gente está no caminho. A gente tem que começar a acabar com aquela ansiedade, né? Síndrome da perfeição imediata. Não, eu também tenho meus problemas. Mas agora estou na doutrina espírita, estou trabalhando, estou na casa espírita e vamos seguir para frente, para o alto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.